aqui. Mas com a envergadura do nosso palestrante hoje não seria diferente. Então, eu acho que a gente pode fazer uma fala informal, uma conversa informal nos moldes do nosso café. Queria, em primeiro lugar, explicar um pouco para quem ainda não nos conhece quem nós somos, né? A associação, a APD, a Associação de Advogadas e Advogados Públicos para a Democracia, é uma associação sem fins lucrativos e que congrega advogados públicos em torno dessa causa que é hoje tão relevante, tão importante, que é a democracia. Antes de mais nada, quero agradecer aqui os nossos parceiros presentes, principalmente a parceria aqui com a DJC. Vou passar rapidamente a fala aqui para o Paulo. Boa noite a todos, boa noite a todas. Nessa parceria da ADJC com a APD, são duas entidades, duas articulações de advogados sensíveis aos problemas sociais, aos problemas da advocacia, aos problemas sociais. É com muita honra e uma satisfação muito grande que nós recebemos juntos nessa parceria o eminente governador Flávio Dino do Maranhão. Nessa quadra que nós todos vivemos, uma mensagem, uma reflexão de uma liderança política como Flávio Dino, do estado da importância do Maranhão, pela sua trajetória política recente, para nós é uma necessidade nesse momento. A DJC se soma a essa consideração que a APD e os advogados públicos têm em trazer a palavra, a reflexão de Flávio Dino para todos. A DJC gostaria, junto com a APD, de registrar aqui a presença do secretário do Trabalho, João Pedro, que está aqui, a deputada federal Perpétua Almeida, do PCdoB do Acre, também está se encaminhando para cá, e vários advogados e advogadas que também militam no Distrito Federal, aqui também se somam a nós. Com essas poucas palavras, eu queria, aqui também não poderia deixar de registrar a presença do nosso querido desembargador do Trabalho, que se encontra aqui com o nosso desembargador Grijalmo. Ah, o Grijalma! Nem vi o Grijalminha aí. E com isso, restituo a palavra aqui à nossa coordenadora. Bom, a dinâmica vai ser a seguinte: a gente inicia aqui um pouco com o mote, que era o café, e o governador vai falar para que nós possamos ouvir. Depois, ao final, a gente abre para perguntas que serão aqui seguindo a inscrição que o companheiro João Paulo vai administrar. Lembrando que tem um link no Facebook, quem puder compartilhar para que todos assistam, mesmo quem não pôde vir, não está aqui presencialmente. Então, governador, o mote aqui hoje, porque a plateia era basicamente composta de advogados públicos, era crise democrática e sistema de justiça. E a gente queria saber do senhor qual o papel que o sistema de justiça tem desempenhado na atual conjuntura, se ele tem contribuído em que medida para o atual estado de coisas, desde o processo do impeachment até os últimos processos recentes, a prisão do ex-presidente Lula. Qual o papel do sistema de justiça na defesa da Constituição, na defesa dos princípios constitucionais? Com meus amigos, amigas, companheiros, companheiras, é uma imensa alegria. É uma imensa alegria partilhar dessa noite com vocês. Eu me chamo Flávio Dino, sou professor, fui juiz federal, fui deputado federal, com muita alegria governo o meu estado e recebi na semana passada a honraria mais importante da minha vida, que segundo o Bolsonaro eu sou o pior governador do Brasil. Engrandeceu o meu currículo. E teve uma jornalista que perguntou: governador, o senhor perdeu o sono
Eu digo, minha amiga, eu teria perdido o sono se ele dissesse que eu era o melhor. Que aí significava que eu estava fazendo alguma coisa muito errada. Mas graças a Deus, posso hoje comparecer aqui com vocês de cabeça erguida, agradecendo muito o honroso convite dos meus colegas, procuradores, procuradoras, comunidade jurídica, mas também todo esse público amplo que aqui está, sobretudo de irmãos e irmãs de esperança e de indignação, de resignação, tão imprescindível, sobretudo nos momentos de trevas, nos momentos de dificuldade. É claro que vivemos sim um momento de dificuldade e, portanto, de crise democrática. Respondendo à provocação, crise da democracia por quê? Quais são os sintomas da crise da democracia no Brasil? Eu escolhi 3 para comprovar de modo cabal, porque aqui não bastam convicções, é preciso ter prova. E para isso eu vou provar com 3 sintomas que de fato a democracia vive um interregno, um hiato grave na vida brasileira. Em primeiro lugar, a hegemonia do direito penal do inimigo. O direito penal do inimigo se tornou hegemônico no mundo. Altera apenas a identificação de quem é o inimigo. Para o Trump, são os imigrantes. Para grande parte dos arautos dessa corrente doutrinária, teórica no direito, é a corrupção. No Brasil, o direito penal do inimigo sentou praça há muitos anos. Nós vivemos processos judiciais sem juiz há décadas no Brasil, em que se julga sumariamente e se extermina sumariamente, sem o devido processo legal, milhares de pessoas, todos os anos. Sobretudo nas periferias, jovens, negros, negras, que não tiveram acesso à educação e só conhecem o Estado policialesco, porque exatamente não tem direito a um juiz. A novidade mais recente é que isso se sofisticou e se generalizou, ou seja, a tipicidade de processos judiciais sem juiz abrangeu outros âmbitos da vida social. Talvez por isso tenha se tornado mais visível. Me refiro, obviamente, a muitas condenações recentes no Brasil, em que formalmente havia alguém que se identificava como juiz. Mas todos nós aqui sabemos, com formação jurídica ou não, porque é de bom senso, é intuitivo, que o juiz só é legítimo se ele é supra partes, se ele não é interessado no desfecho daquela controvérsia jurídica. Um juiz que é sócio de uma das partes é tudo, menos juiz. E foi isso exatamente que nós assistimos no Brasil. Isso aí. E vou deixar para o momento das perguntas discutir se a prova que demonstrou isso é lícita ou ilícita e se pode ser usada ou não. Apenas sumariamente assento. Ela é ilícita para acusar. Ela é totalmente lícita e imprescindível para proteger a liberdade de alguém que tenha sido injustamente condenado. Ora, na medida em que se adotou uma forma institucional ao abrigo de uma causa justa e necessária do combate à corrupção. E esta forma institucional, chamada força-tarefa, implicou que o juiz orientava, aconselhava, opinava, dirigia a atividade de uma das partes, ao mesmo tempo em que menoscabava e menosprezava a outra parte. É claro que isso só pode se justificar sob a ótica do direito penal do inimigo, cujo consectário, ou um dos consectários, é a ideia prática segundo a qual os fins justificam os meios. Nós
tema do direito penal do inimigo, uma relação com o segundo sintoma da crise democrática que eu gostaria de abordar, que é o ethos fascista na política. O ethos fascista tem uma singularidade. Ele não é apenas de direita ideologicamente. Ele tem um plus. E isso que o torna diferente em relação a outras posições de matiz mais à direita. O fascismo, ele milita contra aquele que ele identifica como adversário. E ele busca exterminar e destruir aquele que ele identifica como adversário. Ontem, os judeus, em alguns países do mundo, por exemplo, na direita europeia, os imigrantes. No caso brasileiro, esses inimigos que devem ser destruídos podem ser os paraíbas. Claro, os cabeças chatas, os pau de arara, essa turma que não sabe, entre aspas, o seu lugar. Porque no fundo, a direita brasileira adora a dicotomia Casa Grande e Senzala. Nunca saiu dela. Do escravismo, da escravidão secular. Então, na ótica de um fascista, um governador paraíba é aquele que ousou sair da senzala política em que ele deve ficar. E por isso ele tem que ser silenciado. O terceiro sintoma que eu gostaria de abordar da crise democrática é a perda da centralidade da noção de solidariedade. E aqui eu faço dois exemplos. O primeiro, a generalização da ideia de meritocracia. A meritocracia proclamada num país obscenamente desigual é absolutamente inaceitável, segundo seus próprios pressupostos. Portanto, é algo falso. Como falar em meritocracia, ou seja, aferição de mérito, comparando crianças que são desiguais desde o útero materno, desde o acesso ao pré-natal, e depois todas as condições de acesso à tecnologia. Eu inaugurei há 3 anos atrás uma escola num município do Maranhão chamado Fortaleza dos Nogueiras. Foi a primeira, e a essas alturas já são mais de 800 inaugurações na área educacional. Amanhã tem uma no município de Buriti, que eu controlo isso pessoalmente. Nos últimos 45 dias, 27 inaugurações na área educacional. Mais do que certos governos fizeram em 200 dias. Minha gente, nessa escola, uma menininha linda, dessas, que enche o nosso coração de amor autêntico para quem tem senso de humanidade, me disse aos 9 anos de idade que ela nunca tinha visto um computador. E é possível alguém, a sério, falar em meritocracia? Numa conjuntura desta, numa estrutura social desta, da formação social brasileira? A solidariedade, com muito orgulho, irmão, muito orgulho. Olha, vejam vocês, claro, vejam vocês o seguinte, vejam vocês que a meritocracia é a negação da solidariedade, assim como também esse discurso do salve-se quem puder, que está na base da temática das armas. Todo mundo armado no meio da rua, salve-se quem puder.
está na base da reforma da Previdência, da ideia do regime de capitalização, que é a negação do princípio, vejam vocês, de alguém suspeito de ser militante do credo vermelho. Bismarck, final do século XIX na Alemanha, não tem nada com marxismo. Seguridade social, repartição, pacto intergeracional, solidariedade com as pessoas que menos têm, que menos precisam. Portanto, o salve-se quem puder também é um sintoma da crise democrática. Quais são os dois vetores que conduziram a isso? Primeiro, é clássico, crise econômica. Crise econômica e seja a emergência de alternativas autoritárias de direita. Lembremos da conjuntura que levou ao fascismo e ao nazismo nos anos 20 e 30, respectivamente na Itália e na Alemanha. Desemprego, desesperança, pânico da classe média. A classe média tem uma vocação ontológica à ascensão social. E quando ela vê isto contido, é claro que ela se soma àqueles setores que supostamente vão lhe dar uma alternativa e normalmente são aqueles que, na verdade, no fundo, contrariam objetivamente os seus interesses, como nós estamos vendo. Vamos para a reforma da Previdência, os concurseiros, minha gente, para falar de um tema tão caro a Brasília. Os jovens que faziam concursos públicos, os filhos da classe média que sonhavam em ser procuradores. E ao mesmo tempo, alguns ainda mantêm o apoio a esse tipo de alternativa. O segundo vetor, não há dúvida, a hegemonia do discurso da corrupção. A corrupção é o mal a ser combatido todos os dias. Porém, no Brasil, não se cuidou exatamente disto. Basta olhar que o chefe da força-tarefa de combate à corrupção virou ministro da Justiça do Bolsonaro. Não precisa de outra prova para mostrar que, de fato, a corrupção foi uma bandeira apropriada partidariamente para cumprir determinados objetivos, fruto de uma circunstância. Qual foi a circunstância política, minha gente? Eleição de 2002, ganha o Lula. Eleição de 2006, ganha o Lula. Eleição de 2010, ganha a Dilma. Eleição de 2014, ganha a Dilma. Eleição de 2018, ia ganhar o Lula de novo. Aí a classe dominante brasileira disse assim, não, a gente não aguenta mais. A gente não tem voto. E aí, historicamente, vocês sabem que isso é um receituário comum. E, infelizmente, as derrotas eleitorais levaram a esse estratagema da hegemonia do discurso da corrupção e da sua instrumentalização para obtenção de resultados puramente políticos. Com alguns subprodutos. Dois apenas, e eu estou abreviando muito aqui. Dois subprodutos muito importantes. O primeiro, a ideologia de que o mercado é puro e o Estado é satânico. O mercado é o lugar da virtude, o Estado é o lugar do mal, do vício. Então, para que pagar imposto? Então, para que ter serviço público, empresa estatal, se tudo isso é do mal? Então, como subproduto dessa ideia, que foi inoculada fortemente na sociedade, vem de contrabando outros problemas. Supostamente, para combater a corrupção, privatiza tudo. E ao privatizar, e vejam, não nego que eventualmente uma parte ou outra, uma coisa ou outra pode ser privatizada ou concedida. Pode sim, claro que pode. Mas, se você privatiza, se você entrega aquilo que é a marca da soberania nacional, e se você impede o caminho do desenvolvimento brasileiro, na verdade você está fazendo algo sumamente corrupto.
que é aprofundar desigualdades. E nada corrompe mais a sociedade brasileira do que a obscena desigualdade social e regional que o nosso país vive. E a segunda consequência do discurso da corrupção: de um lado, ideologia do mercado puro; de outra, aprofundamento da crise de representação. Sem partido, esses não me representam. Ruiu todo o sistema partidário que fez a transição da ditadura para a democracia. Até os sabidos que achavam que golpeando a esquerda iam chegar ao poder. Todos foram levados. Todos fomos levados na crise de representação. E sobrou o quê? Sobrou o bolsonarismo, como uma suposta alternativa à crise de representação. Ora, se a democracia representativa, o Estado de Direito vive esta crise, que eu identifiquei os sintomas e as causas, quem ocupou o lugar, ou quem disputa o lugar com o sistema político institucional democrático? Menciono dois. Uma ideia que na ciência política, na filosofia política, se chama de democracia dos antigos. Democracia direta. Agora, a internet. A internet seria a redenção da democracia. Só que esta ágora, este mundo da plurivocidade, é muito parecido com a ágora grega. Aparentemente é um mundo ideal. Porém, lembremos que na democracia grega também tinham aqueles que não participavam. No mundo das mulheres, escravos, assim é também na internet. A internet está muito longe de ser o que muitos de nós acreditávamos que era. E se tornou um instrumento poderoso de formação de vontades. Inclusive fraudando a democracia representativa. E a palavra é esta: fraudando. Por intermédio das ferramentas tecnológicas postas a serviço de determinados segmentos políticos, como nós vimos nos Estados Unidos, como nós vimos no Reino Unido, como nós assistimos no Brasil. A internet, portanto, é claro que é uma conquista democrática e civilizacional. Eu próprio não teria chegado ao governo do Maranhão sem ela. Mas, ao mesmo tempo, não há sinal amarelo mais poderoso hoje para a definição das regras democráticas das eleições vindouras que não a temática da internet. É o tema mais importante. Como tratar esse tema? Exatamente porque, de um lado, ele permite a circulação de setores minoritários, não hegemônicos ou contra-hegemônicos; por outro, permite uma série de manipulações, como nós assistimos muito recentemente. É preciso, portanto, evitar essa distorção do processo eleitoral. E há muitos temas daí derivados. Eu digo sempre que foi Deus que criou o WhatsApp. O problema é que veio o diabo e criou o grupo de WhatsApp. E aí gerou essa confusão, essa balbúrdia. Nós temos que encontrar uma forma legal, institucional, de garantir que essa poderosa ferramenta, de fato, sirva a exercício de democracia direta e não de usurpação da democracia representativa. A internet disputa com a democracia. E qual é o outro aparelho que disputa com as instituições democráticas clássicas? Voltemos o nosso olhar para a belíssima Praça dos Três Poderes. Está lá, ao centro, a arquitetura política clássica. O edifício mais majestoso e belo, sublime, é o parlamento. A casa da representação popular. Niemeyer e Lúcio Costa pensaram, imagino eu, claro que há um pouco de ficção nisso, da minha parte.
poder executivo no Brasil já é muito forte, é um país presidencialista. Vamos colocar o poder executivo um pouco de ladinho. Vai ter uma rampa, mas é do lado da praça. Fica ali do lado, submetido ao poder popular supremo, que é o parlamento. E eu imagino, na minha retrospectiva ficcional, que eles pensaram assim: agora tem um órgão que já tem o nome de Supremo. Isso em si já é perigoso. Vamos colocar num prédiozinho menorzinho do que os outros. Vamos colocar uma rampa baixinha. Vocês já notaram que ela é a menor de todas? E vamos colocar no nível da praça, para ver se não fica tão supremo assim. Eu imagino que era esta a ideia. Mas a história, com seus zigue-zagues, com as suas idas e vindas, se encarregou de subverter a ordem arquitetônica da Praça dos Três Poderes. De modo que o sistema é tricameral, Câmara, Senado e Supremo. E todas as questões relevantes desembocam no Supremo. Eu dizia nas minhas palestras anos atrás, só falta o Supremo arbitrar final de campeonato e de novela. Não falta mais final de campeonato. O Supremo já decidiu a contenda entre o Flamengo e o Sport. Só falta final de novela. Porque, de fato, política fraca leva à hipertrofia do judiciário. Federalista número 51. Artigos federalistas, Convenção da Filadélfia, final do século XVIII. Os homens não são governados por anjos. Checks and balances, freios e contrapesos, controles externos. Qual a força de contenção da hiperjudicialização da sociedade? Só pode ser a política forte e a democracia. Na hora que ela se debilita, pelos fatores já indicados, é claro que nós assistimos a isso que nós estamos vendo. Não seria um mal em si, mas, novamente, entra o componente que faz com que a história seja desafiadora. Ao acúmulo de poder formal e material que o sistema de justiça no Brasil assistiu nas últimas décadas, se seguiu um outro elemento, que foi a sua submissão à lógica da civilização do espetáculo. E, portanto, a perda da própria natureza de judicialidade que exige, imprescinde, para que haja independência e imparcialidade, que não haja a vinculação às partes que se conflitam tão duramente na sociedade. Se o judiciário vira um artefato midiático, ele se torna parcial. E essa parcialidade é ruim, mesmo que seja a parcialidade da maioria. Porque se o judiciário não serve para proteger a minoria política, não serve para nada. Basta substituí-lo. Basta substituí-lo por uma página no Facebook. E cada um vai lá e julga de acordo com os seus apetites, independentemente de regras. Não é isso que o discurso dos fins justifica os meios conduz? Conduz a isto. A perda dessa potência contra-majoritária por parte do sistema de justiça. Essas instituições, portanto, merecem a nossa atenção cuidadosa. Sistema de justiça, internet, sinal amarelo, para que nós possamos manter as múltiplas virtudes que essas instituições representam, mas ao mesmo tempo fazer aquilo que está no Federalista número 51, garantir controles democráticos para evitar que essas instituições se agigantem tanto de modo leviatânico que acabem por se apropriar do conjunto da sociedade e, paradoxalmente, matar a democracia. Finalizo com uma indagação.
Caminhos. Grande Ferreira Goulart. Muito melhor poeta do que político, diga-se. Mas grande ainda assim. Dizia que caminho não há, os pés na grama os inventarão. Eu lembro de Celso Furtado, praticamente na sua última entrevista, que perguntaram para ele assim: o que que lhe seduz? O que que lhe move? Ele já um senhor de idade avançada. E ele disse: despertar nas novas gerações de brasileiros o gosto pela imaginação institucional. Acho que nós estamos nessa encruzilhada que Ferreira Goulart e Celso Furtado falavam, de reinventar caminhos, não negando os caminhos já trilhados, porque eu não sou daqueles que equivocadamente querem jogar nas costas do Lula todas as culpas da nação. Isso é um erro. Isso é um erro. É claro que não propõe a sua canonização, porque não propõe a de ninguém. Mas é evidente que na longa história republicana brasileira só há duas correntes populares e progressistas, nacionais, enraizadas no coração do nosso povo, mais simples e mais humilde. De um lado o trabalhismo, de outro o lulismo. Então, quando eu falo de caminhos, é inventar, criar, imaginar um novo programa, mas não negando o patrimônio poderoso que essas tradições nos trouxeram. Porque foram essas tradições que nos deram o BNDES, a Petrobras, as leis trabalhistas, a CLT, os programas sociais, o Nacional de Desenvolvimentismo. Foram essas tradições que garantiram o mais alto nível de independência às instituições jurídicas da história brasileira. Foram essas tradições. Todas as leis anticorrupção neste país foram votadas neste período. E nós, juristas, temos o dever de nos lembrar disto. Ainda que com muitos problemas, não há dúvida. Mas acho que nós precisamos reinventar os nossos caminhos, levando em conta o diálogo com essas tradições, e acho que há dois temperos fundamentais. O primeiro, defender a Constituição. Outro dia eu fui numa entrevista, me perguntaram de tudo, até de negócio de iPhone. De iPhone, se eu usava iPhone, se eu não usava. Eu fiquei imaginando esse tipo de interrogatório inusitado. Uma das coisas que me perguntaram foi se havia muita polarização no Brasil. Eu não sou realmente, vejam vocês, eu realmente acredito e pratico o diálogo e a concertação e a convergência. Ganhamos 2 eleições no Maranhão em primeiro turno praticando isto. Amplas alianças, amplíssimas. Numa, 11 partidos, na outra, 16 partidos políticos. Porque nenhuma corrente política no Brasil tem o monopólio da verdade e da virtude. Sobretudo porque a imensa maioria do povo brasileiro não é de partido algum. Então nós temos que, de fato, negar essa polarização fascistoide. Mas há uma polarização que nós não podemos recusar. É a polarização entre a defesa da democracia, da Constituição de 88, contra aqueles que querem destruí-la. E isso nós não podemos abrir mão. E uso o exemplo do Tribunal Constitucional da Alemanha, que não aceita, na sua jurisprudência, propaganda do nazismo. Até hoje. Porque diz, isto não está protegido pela ordem democrática. É o patamar civilizacional mínimo, do qual nós não podemos abrir mão e transigir 1 milímetro, que é a defesa do Estado Democrático de Direito.
Então, conceitos como tripartição funcional do Estado, como garantias processuais, judiciário imparcial, são temas da moda. Embora as suas construções teóricas sejam milenares, remontem a Aristóteles da política, transitem pelo segundo tratado do governo civil de John Locke, por Montesquieu, pelos federalistas. Portanto, uma construção multissecular, ainda assim acreditem, no alvorecer do século XXI, na vida brasileira, nada é mais revolucionário do que defender o liberalismo político autêntico plasmado no conceito de Estado Democrático de Direito e plasmado na Constituição de 88. Isso é essencial. E o segundo tempero que eu gostaria de mencionar, esse é puramente subjetivo. E sem ele, nada anda. É preciso, de fato, manter a espinha ereta e erguer os ombros, erguer a cabeça. Período difícil, companheiros e companheiras, não há dúvida. Às vezes dói fisicamente. E sobre os ombros de milhões de desempregados deste país, dói mesmo, fisicamente. Mas essa dor física, essa dor emocional, essa desesperança, às vezes desespero, não podem prevalecer. Nós não podemos ter medo do ódio. E nós não podemos praticar o ódio. Nós temos que ter uma política generosa, solidária e sorridente, alegre, esperançosa, utópica. Paulo Freire, num dos seus últimos textos, a marcha vitoriosa daqueles que sabem que mudar o mundo é possível. É isso que nós precisamos. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado. Eu acho que a bandeira Lula livre sintetiza todos esses sonhos. Chegou a hora que todo mundo estava esperando. Eu vou pedir, a gente vai seguir aqui a sequência de inscrições. Eu vou pedir para quem for fazer a pergunta se apresentar primeiro para o governador e a gente segue. Então, gente, só antes das perguntas, alguns informes sobre o Lula Livre. Tem um abaixo-assinado do Lula Livre passando aí em algum lugar, que eu não sei mais onde está. Tá ali, aqui, ó, tá aqui embaixo, aqui, tá? Quem ainda não assinou, e tem um lá atrás também, ó. Lá atrás tem várias pessoas e tem um aqui ao final aqui. Quem quiser assinar tem um à minha esquerda, tem um aqui embaixo, tem ali no canto também. Além disso, a gente tem aqui algumas perguntas que por problema de logística poucas pessoas se inscreveram. Então é bom lembrar, quem quiser se inscrever, por favor, só me procurar aqui. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou anunciar três pessoas que já se inscreveram aqui. A gente pode depois juntar a senhora aqui também, mais duas pessoas. Bom, a gente faz 5 perguntas e depois a gente faz uma outra rodada com 5 perguntas. Então quem quiser vai ter que vir aqui me procurar de alguma forma, ou passar o nome para cá de alguma forma. A gente vai poder colocar depois mais 5 perguntas para o governador. Bem, os 5 primeiros são... Então, vamos lá. Primeiro, já tinha sido escrito antes pela PD aqui, que vai falar também pela nossa associação, que é o Carlos Henrique Gondim. Está aí em algum lugar? O segundo, o Júnior Fidelis. E o terceiro, o Ferdinando, que está aqui do meu lado. Aqui também. Tá. E aí a gente teve mais dois inscritos, pode vir a senhora aqui e pode vir você também.
sem mais delongas, então vou passar aqui a palavra para o Fernando, que já está aqui, e os outros vão chegando. Companheiros, companheiras, nosso governador, boa noite a todos. Primeiro, parabéns por toda a sua fala, parabéns por todo o seu mandato. Eu acho que a gente não chegou nessa tragédia toda por acaso. Eu acho sempre que uma autocrítica é muito necessária. E aí eu queria fazer um exercício imaginário. Imaginem que uma criança tá aí, que vai à escola, apesar de todas as dificuldades possíveis, é baleada pela polícia e morre. Na Noruega, isso até poderia ser um exercício imaginário. Mas no Brasil, senhoras e senhores, da Silva foi covardemente assassinado por uma bala perdida da polícia militar de prisão para 23 pessoas. Ninguém aqui sabe dizer quantos foram presos. A verdade é que ninguém foi preso. E mesmo que fossem os 23, a operação jamais teria valido a vida do menino. E aí eu quero perguntar o seguinte, caro governador, e para todos uma reflexão. O senhor, todo mundo sabe, é um presidenciável. Se depender de todo mundo aqui, está eleito já. E aí a questão é a seguinte. A lei de drogas é de 2006, do governo Lula. E tem uma questão muito grave lá inserida. O juiz determinará se a pessoa é usuária ou traficante de acordo com as circunstâncias pessoais da pessoa. E de novo, voltando à Noruega, as circunstâncias poderiam ser até outras. Mas no Brasil todo mundo sabe que as circunstâncias são o CPF, são o imposto de renda e principalmente, e mais grave, são a cor da pele. Então eu queria te perguntar, para um programa de 2022, governador, tem alguma margem para alterar a lei de drogas, para descriminalizar as drogas nesse país? Muito obrigado. Obrigado, Fernando. Eu queria pedir aos demais aqui, só para a gente poder se manter, fazer a pergunta no máximo em 1 ou 2 minutos, para a gente poder atender o maior número de pessoas, que já tem muitos inscritos, tá? E aí na fala próxima a gente já vai fechar. O Gondim, acho que não apareceu, Carlos Gondim, Leon Fidelis, então vamos passar para a Cláudia, por favor. Cláudia, 1 minuto, tá? Companheiro, por favor. Boa noite, governador. Sou sua conterrânea, sou lá do Maranhão. E a pergunta é a seguinte. Me causa surpresa, e uma surpresa muito grata, saber que o nosso estado saiu de uma situação de penúria, de indigência, e o senhor hoje é o governador mais bem avaliado do Brasil. A minha família é favorecida por uma política pública sua que me emociona muito. Eu tenho um sobrinho autista e que é tratado numa casa de veraneio, que era da família Sarney, que por 50 anos escravizou o nosso estado, e que o senhor desapropriou aquela propriedade, aquela casa de veraneio, e colocou à disposição da saúde mental de crianças maranhenses. Esse exemplo tem que ser seguido por todo o Brasil. Meu sobrinho João Pedro, que é autista, se trata lá. Qual o segredo? De que forma que isso foi feito? De que forma que o Maranhão, que é o meu estado, que é minha paixão, e que eu tive que sair de lá porque eu não tinha condições de sobreviver, chegou a esse estágio de tratar tão bem de crianças que antes eram invisíveis para o poder público? E uma outra pergunta. É esse o caminho que o Brasil tem que tratar? Tem que trilhar? Espero que sim. Obrigada. Obrigado, Cláudio. Bem, temos aqui mais temos o Fernando, a Cláudia, temos mais 3 perguntas, a gente faz 5, depois a gente teria mais outro bloco, que já está inscrito o Daniel Prazeres e Mamélia Moreira, e aí a gente ainda continua aqui. Então, por favor, João Bosco. João Bosco? Companheiro? Então, João Bosco está aqui, vamos passar para a Demara. Governador, o que você fala sobre as mobilizações, inclusive vai ter uma agora dia 13 de agosto, contra os cortes na educação, contra a reforma da Previdência? A gente teve aí a gigantesca mobilização do dia 15 de maio dos estudantes. O que o senhor fala em relação a essas mobilizações, em relação à reforma da Previdência, ao Futurice, né, que é o projeto do ministro da Educação,
E se realmente é verdade que o senhor pensa em se candidatar a presidente da República em 2022 e já está começando a iniciar essa caminhada em relação a essa questão. Obrigado, Ademar. O João Bosco chegou aqui. Na fala do João Bosco a gente vai encerrar as inscrições, tá? Porque já tem muita gente aqui. Quem puder, me passa o nome aqui que a gente vai colocando. Governador, é um prazer em tê-lo. Eu presido a Associação Nacional de Empresários e Empreendedores Afro-Brasileiros e fui durante 13 anos conselheiro do governo Dilma e Lula no Conselhão. E eu tenho duas perguntas básicas, né? O Estado, ele necessita, logicamente, o Brasil é um país federalista e nós temos um governo fascista com cortes diretamente à situação. Eu acho que o Nordeste fez uma questão muito fundamental, foi a questão dos consórcios. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso e como tentar diminuir a questão, basicamente, do sufoco que vai ser feito pelo governo federal com os governos do Nordeste, né? Se vocês podem pegar recursos do exterior, como a Bahia parece que pegou recurso agora da China, acho que essa é a primeira pergunta que eu tenho que falar ao senhor. A segunda, quem vai julgar exatamente a questão do Lula? Está claro pelo Intercept que foi feito, logicamente, desde o golpe da Dilma, não vou perder tempo com isso. Nós temos hoje o Supremo viciado, nós temos um Ministério Público também viciado. Como nós vamos resolver essa situação no Brasil? Além do povo estar na rua, obviamente. Tá? Bem, vamos fechar o bloco agora então, e a gente fechou as inscrições com a Maria Rita, que vai falar agora também, que é nossa associada também da APD aqui, que é a Associação dos Advogados e Advogados Públicos pela Democracia, a nossa conselheira da gestão até 2021. Governador, boa noite. Bom, nós já fomos apresentados, né? Somos uma associação de advogadas e advogados públicos que se pretende pela democracia. Eu gostaria de ouvir do senhor, que também já foi um operador, né, do direito, qual o papel que o senhor enxerga para agentes como nós, né, servidores públicos, nesse momento. Eu acho que esse é nosso grande desafio e nossa grande crise existencial também. Bom, deixa eu responder logo uma pergunta que foi feita por vários sobre 2022 e responder de modo bem claro e bem direto, como eu sou. Na Bíblia tem um livro, que é o livro do Eclesiastes, está lá no capítulo 3, uma máxima de vida, que diz assim, que há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Ou seja, traduzindo na linguagem de hoje, cada dia com sua agonia. E explico por que é importante dizer isso. Nós temos que consolidar duas tendências que nós temos hoje na conjuntura política no Brasil. De um lado, a convergência do campo democrático. De outro, a fragmentação da direita. Isso é decisivo, minha gente. Porque nós perdemos a eleição de 2018 nas condições mais difíceis, mas perdemos fazendo um grande papel. Então nós temos um patrimônio. Eu não sou daqueles que dizem, não, foi tudo errado. Ó, o Bolsonaro ganhou. Bom, ganhou de fato. Erramos em várias coisas, não há dúvida. Mas também acertamos muito. Por isso, se eu considero que as tendências mais importantes são convergência no campo nacional democrático e, ao mesmo tempo, a fragmentação no campo da direita, eu não posso construir candidatura presidencial ou pré-candidatura porque está errado com aquilo que eu acredito. O que é que eu digo hoje? O que é que eu digo hoje? Olha, eu faço parte, acreditem, de um grupo de WhatsApp e que está lá o Haddad, está o Boulos, está o Requião, está o Ricardo Coutinho, um monte de gente, minha amiga Sônia Guajajara, um monte de gente. E nós estamos por ali conversando. De vez em quando a gente publica um artigo na Folha, publicamos 2, um no dia do golpe militar, não sei se vocês viram, no dia 1º de abril, e publicamos um outro sobre o julgamento do Lula. Então o que eu tento fazer hoje, modestamente, é, de um lado, já respondendo aqui o João Bosco, proteger o meu Estado e a experiência de governo que nós representamos. E representamos com indicadores
melhores do que todos aqueles que nós recebemos. Menor mortalidade infantil da história do Maranhão, menor mortalidade materna da história do Maranhão, maior IDEB da rede estadual da história do Maranhão. Hoje recebemos o resultado do CAGED, nível de emprego. Somos o terceiro estado do país em termos percentuais na geração de emprego formal. Terceiro do país, segundo do Nordeste. Então claro que temos muitos problemas, imensos, gigantescos, e por isso mesmo o centro da minha atenção, o tempo inteiro, de manhã, de tarde e de noite, é essa experiência de governo que eu tenho a máxima honra de coordenar. Porque vocês me desculpem, mas depois de tantos cargos e funções, eu digo a vocês, eu estou exercendo o mais difícil que eu já exerci na vida. Primeiro porque é um estado de 7 milhões de pessoas, que é a história que todos conhecem, vítima da desigualdade regional. E segundo, porque eu peguei simplesmente a pior conjuntura que alguém podia imaginar. Entendeu? Eu peguei o governo da Dilma, já sitiado, essa é a palavra, constrangido, quase impossibilitado de governar. Aí depois peguei o Temer, e como às vezes eu achava ruim, Papai do Céu me mandou Bolsonaro. Pega aí pra ti, pega aí, ó. Te vira aí, ó, pra tu ver que tu era feliz e não sabia. Então é claro que eu tenho que cuidar disso em primeiro lugar. E aí, no caso de eleição de 2022, o que eu tento é o tempo todo colocar isso. Olha, só há disputa real se a gente tiver um grau de união patriótica. Não os fariseus que se vestem de verde e amarelo e batem continência para a bandeira dos Estados Unidos de manhã, de tarde e de noite. Não é esse o patriotismo. É o patriotismo popular. Não é o patriotismo da bandeira e do hino. É o patriotismo do povo brasileiro, que Darcy Ribeiro e outros tantos nos ensinaram. Então nós temos que unir essa frente patriótica, que é maior do que a esquerda, inclusive, para a gente não fazer exercício narcisista, que não conduz a nada numa sociedade tão plural e vasta como a brasileira. Então, realmente, hoje, eu fico muito feliz. Se eu disser para vocês que eu estou triste, não estou, não. Estou feliz de vocês estarem aqui, estou feliz de vocês estarem aplaudindo, estou feliz de, numa pesquisa de opinião pública que eu ganharia disparado. É claro que eu fico feliz. Mas tenho tempo, minha gente. Tenho tempo. Carnaval fora de época não é a minha praia. Vamos construir as coisas ao tempo certo e o momento aqui e agora. E, sinceramente, eu fiz a campanha do Haddad com entusiasmo militante. Um dos últimos atos de massa da campanha do Haddad, no segundo turno, foi feito no Maranhão, no domingo. Em cima de um carro em que eu pulava. E eu dizia, pula, Haddad, vamos lá. Pula, homem. E aí, no sol quente, meio-dia no Maranhão. Então, eu fiz isso realmente com imenso orgulho. E posso fazer de novo. E tantas vezes que for necessário. De modo que eu estou muito tranquilo em relação a isso. Bom, ou seja, eu posso pular por mim, mas posso pular pelos outros do mesmo jeito. Não tem problema. Bom, sobre... o Ferdinando pergunta sobre lei de drogas. Há uma comissão de juristas, que o presidente é quem, né? O presidente da comissão de juristas, Marcelo Navarro, do STJ, e acho que um bom caminho para a APD seria, Ferdinando, fazer um debate com essa comissão. O Ney, vários juristas fazem parte dela, professores, acho que é o Marcelo Navarro, que é do STJ. E lá eles propõem exatamente aquilo que tu estás propondo. E acho que abre um caminho. Drauzio Varela fez parte dessa comissão. E acho que é uma comissão que procurou construir um marco legal. E acho que dá um bom debate aqui na APD.
Cláudia, a Casa Niná é um dos meus, de fato, meus amores. A Casa Niná é o seguinte, pessoal, casa de veraneio do governador. Tinha isso, havia isto no Maranhão. Uma casa dos anos 40, bonita, na beira da Praia de São Marcos. E lá era uma casa que o governador usava, família, festas. Hoje, na suíte do governador, dormem as mães de crianças com microcefalia, com macrocefalia, com hidrocefalia. E alguém podia dizer assim, Flávio, mas isso é demagogia. Não, isso é amor. Isso é respeito. Isso é cidadania. Isso é empoderamento. Porque as famílias sabem que onde havia privilégios, hoje há direitos. Há uma casa do Sistema Único de Saúde, do SUS, atendendo gratuitamente essas mães e essas famílias. E convido vocês a visitarem. Eu vou até parar de falar porque realmente é algo que mexe, me emociona muito por várias razões. Porque essas mães e esses pais são heróis. Eles dão a prova profunda do amor pelos seus filhos e filhas, sobrinhos, netos. E é dever da sociedade abraçar esses pais e essas mães, como nós fazemos com esse programa. Cláudia pergunta qual é o caminho. É preciso ter fé, como eu mencionei, e muito amor autêntico, minha gente. Eu divido esse negócio de direita e esquerda de modo bem simples. De modo bem simples, é claro que eu podia dissertar aqui sobre igualdade, sobre liberdade, sobre parlamento francês, sobre um monte de coisa. Para mim, direita e esquerda é o seguinte: você vai andando na rua, na Avenida Paulista, e você vê uma família com criança dormindo na rua, se você passa indiferente, de nariz empinado, e acha que aquilo é normal, você não é do nosso campo. Se você se emociona, se você se move, se você se impacta, não interessa se você bate no peito dizendo que é comunista, que é socialista, que é não sei o quê. Você é dos nossos. Porque você compartilha a dor do outro e tem coração. Outro dia me perguntaram esse negócio de comunismo, eu respondi, vocês sabem. E uma vez me perguntaram esse negócio de esquerda. Mas, governador, é esquisito esse negócio de esquerda. Porque todo mundo quer ser direito, né? Uma pessoa direita. Eu disse, mas Deus botou o coração, foi do lado esquerdo, do peito. E é por isso que eu digo que eu tenho muito orgulho de ser de esquerda. Ademar, redes e ruas. Cadê o Ademar? É esse negócio da hashtag. A gente ganhou todas as hashtags, a gente sobe uma por dia. Mas não adianta subir hashtag e não disputar a rua. De 2013 para cá, qual foram nossas hashtags? Não vai ter golpe. Não passarão. Fascistas, golpistas, não passarão. Eles passaram. Aí depois, ele não. Aí depois, sei lá o que exatamente. Fora Temer. Enfim, por quê? Aquela história que está no velho Marx. Eu já citei tanto a Bíblia, porque eu tenho, de fato eu sou profundamente cristão. Mas eu tenho meu pé no marxismo também. Tese sobre Feuerbach. As ideias só se transformam em força material quando elas são apropriadas pela população. E aí não basta hashtag, não basta rede, tem que ter rua. E aí, eu acho que é o grande desafio que nós temos que fazer. E aí, Maria Rita, já te respondo um pouco. Eu vou dizer para vocês o seguinte, eu adoro política. Eu gosto tanto de política que eu fui juiz federal 12 anos e 2 meses. Era secretário-geral do Conselho Nacional de Justiça, aqui nessa querida cidade de Brasília. Mas quando eu olhava uma passeata na esplanada, meu coração ficava pulsando, palpitando. Acho que nós, aqui me dirijo à pergunta da Maria Rita, nós do direito, às vezes relutamos em participar de certas coisas.
Então a minha primeira sugestão, Maria Rita, é não perde uma passeata. Normalmente é muito bonito. Normalmente é inesquecível. Eu não esqueço da primeira que eu participei. E espero fazer a última perto dos 90 anos, se Deus me levar até lá. E a segunda coisa, Maria Rita, é defender a legalidade, aquilo que disse há pouco. A APD, os procuradores, procuradoras, não precisam, os nossos colegas do direito e de outras profissões que estão aqui, não precisam necessariamente se filiar no partido A, B ou C. Não. Mas tem uma posição, aquilo que se convencionou chamar de intelectuais públicos, faz muita falta no Brasil. Os intelectuais que têm uma posição engajada nas causas de interesse geral, não necessariamente interesse partidário. E hoje a causa que eu acho que marca a presença dos bacharéis em direito na vida brasileira, desde pelo menos a campanha da abolição, é a defesa da legalidade, da Constituição Democrática. Acho que essa é a maior contribuição. E o João Bosco, assim, muito inquieto, pergunta sobre o Lula. Bom, quem vai julgar? A história, esse Tribunal Supremo, que julga todos. Eu só lamento que quando abrirem os arquivos da CIA para contar esse momento da vida brasileira, vai ser daqui a 50 anos. E eu tenho 51, não vou chegar nos 101. Não vou poder confirmar as minhas mais terríveis hipóteses. Mas acho que o presidente Lula vai ser julgado, está sendo julgado pela história, e tenho muita esperança de que o julgamento jurídico formal em algum momento vai ser justo. Até aqui não foi. Até aqui não foi, mas eu tenho a justa expectativa de que em algum momento será. Porque se a gente não tiver essa expectativa, aí é melhor a gente chegar em casa e rasgar o nosso diploma. E eu acredito que em algum momento a justiça formal vai se manifestar no sentido de que ele merece uma coisa só. Eu não reivindico para o presidente Lula a absolvição. Eu nem chego a tanto. Eu reivindico ao presidente Lula o direito de ser julgado de verdade e não de mentirinha. É isso. Se ele vai ser absolvido ou não, veremos. Mas ele tem que ser julgado. Por isso que o processo tem que ser anulado, para começar de novo. E aí ele vai ser julgado. Acho que essa é a causa que deve unir largos setores da sociedade, e acho que é muito importante compreender isso. Desculpe eu me alongar muito, mas as questões são muito complexas, mas eu vou tentar agora ser mais telegráfico, mais sumário nas respostas. Obrigado, governador. Temos mais 10 inscritos. A gente pode condensar, então vamos 10 juntos aqui, a gente faz todo mundo. Então, aproveite, todo mundo muito breve, gente. Se puder falar em 30 segundos, a gente agradece profundamente aqui. E mais um informe só, a gente está vendendo as camisetas da PD aqui ao lado, tá? Quem quiser procurar, tá nessa mesinha aqui, ao lado esquerdo, com a Renata. Tem do meu tamanho, Renata? Tem uma de presente aqui, já pode dar agora, inclusive. E a gente tem duas camisetas aqui, uma com o símbolo da PD, que é essa daqui, o símbolo geral, e a outra com o artigo 3º da Constituição Federal, que está na mão do governador aqui agora. Bem, vamos lá. Primeiro escrita, Ingrid Máximo. Por favor, companheira, se puder, 1 minuto no máximo. Boa noite, meu nome é Ingrid, eu sou fonoaudióloga, tenho 38 anos e sou filha de pais maranhenses. Pai de Bacabal e mãe de Tuntum. Esse ano, a minha pergunta é simples: como é que a gente consegue resgatar a nossa autoestima brasileira diante desse período? Porque eu não consigo nem cantar mais o hino, nem sair de amarelinho por aí. Rapidinho. Esse ano eu passei o Réveillon no Maranhão, larguei o coiso aqui pra não ficar doida e fui parar lá na sua posse. E
foi lindo porque eu vi que você é tão perigoso que distribui livros, né? E reabilita moradores de rua naquele centro. E isso é real, isso é visível no Maranhão. E isso foi de emocionar na hora que o senhor recebeu a faixa do índio ao médico, passando por todos eles. E isso foi inesquecível e foi muito bom. Eu resgatei um pouco da autoestima ali, né? Espero conseguir manter, mas por enquanto amarelinho e hino não. Daniel Prazeres. Memélia Moreira. Governador, a pergunta que eu ia fazer, o senhor já respondeu, mas eu estou um pouco emocionada, porque de repente tem uma luz, que foi essa coisa de xingar a gente, que nos xingou, eu tenho orgulho de ser paraíba de todos os estados brasileiros, e dizer que o senhor agora, nesse momento, é o que a gente tem para começar, para recomeçar a conquista da democracia. Valeu, Daniel Prazeres chegou aqui. Boa noite, governador. Eu sou Daniel, sou neto de maranhense, só que eu nunca consegui ir no Maranhão. Então a única lembrança do Maranhão que eu tenho é o meu avô falando das coisas. E a camisa do São Paulo. E é exatamente onde eu vou chegar. Nós que somos de família de imigrantes, principalmente do Nordeste, e aqui em Brasília tem muito, a gente fica acompanhando, a gente vê camisa do Sampaio em vários lugares, a gente vai em São Paulo, a gente vê camisa do Sampaio, e ao mesmo tempo que é muito legal de você ver alguém conectado com a sua história, também me lembra um pouco meu avô, porque ele falava bem do Maranhão, ele também falava com a tristeza de ter deixado a família para buscar um novo emprego para dar mais condições para a família dele. E é muito estranho que hoje em dia eu vejo esse mesmo olhar que eu via no meu avô, eu vejo muita gente da minha idade, com 30 anos, que é de olhar e pensar, eu tenho que sair do lugar onde está, do país, largar a formação. E pior ainda, vejo muita gente no olhar querendo largar os próprios sonhos, assim, porque a realidade é muito dura e todo mundo está vendo isso. A minha pergunta é como fazer para animar as pessoas de novo, porque tá duro para todo mundo, mas a gente tem que dar a volta, né? Thelma Belo. Boa noite a todas as pessoas. Eu acho que esse aqui é a maior prova que a gente pode se animar, né? A praça está lotada de gente aqui que acredita num futuro melhor, que acredita aqui no nosso maior governador do país, que está aqui hoje. E a minha pergunta é no seguinte sentido. A gente está aqui, eu vi muita gente falando das eleições, né? 2022, você candidato, tudo isso. Mas a gente tem que pensar seriamente se a gente vai ter eleição em 2022. Porque o estado de exceção está demais, né? A gente pode chamar, né, dessa pós-democracia ou uma ditadura às avessas, né? E a gente está hoje comemorando o Dia da Mulher Negra, latino-americana e caribenha. E nesse dia, né, quando a gente avançou tanto nas políticas públicas dos governos Lula e Dilma, a gente tem como representatividade a Preta Ferreira presa há 31 dias. Então, como é que a gente pode acreditar nessa justiça? Porque a gente quando você coloca aqui que o presidente Lula, você tem a esperança que ele ainda será julgado, tem um julgamento sério, sendo que esse julgamento está na mão do STF, e todo o judiciário brasileiro parece que é conivente com todas as atrocidades que estão sendo cometidas, né? Então, prendem a preta, não liberam ninguém, prendem outros manifestantes, né? Outros militantes sendo mortos, os indígenas sendo mortos, todos sendo mortos, e a gente tem uma conivência também, né, da polícia, que parece que é o capitão do mato do judiciário. Então, assim, outra pergunta para encerrar como é que você lidou, né, com a polícia militar, mais especificamente do Maranhão, e como é que, reduzindo, né, o nível de mortes, né, pela polícia, e como é que a gente pode fazer
para reduzir isso no Brasil, e como é que você avalia essa possibilidade da gente ter realmente uma eleição e deles deixarem que essa eleição seja limpa, coisa que não foi essa última eleição. Obrigada. Sofia. E a próxima para se preparando é a Sheila. Oi, boa noite, governador. É uma grande honra falar com você. Boa noite a todos que estão aqui. Meu nome é Sofia, eu sou da UE de Goiás, estou aqui no DF. E aí, primeiro, governador, eu queria muito te agradecer pelo que você faz pela educação do Maranhão, né? Agradecer pelas UEMAs, pelos IEMAs, pela escola digna. Acho que a gente sabe aqui que a escola é a maior catalisadora de sonhos da juventude e que a escola é, de fato, a maior máquina que prepara as democracias, né? E aí a minha pergunta, ela vai muito no sentido dessa grande crise civilizatória que o Brasil vem vivendo hoje. Na eleição de 2018, infelizmente, a barbárie, ela venceu a civilização. E aí, esse é o momento que o amor, eu acho que o amor ele deve vencer o ódio, assim, acho que é o consenso entre todos nós aqui. E aí a minha pergunta é exatamente essa: como que a gente vai conseguir retrazer a sanidade para essas pessoas que tanto exalam ódio, essas pessoas que desprezam a democracia e que colocam o povo brasileiro contra si mesmo? A Sheila agora e depois o James. Boa noite, meu nome é Luísa. E só para situar, eu estava na faculdade em 64. Então, tenho uma longa passagem e uma vida de muita lambada. Mas, cinco palavrinhas. Eu pediria que o senhor detalhasse. Mas o primeiro ponto de luta, a Constituição, porque eu tenho visto, a gente tem lutado por detalhes, mas não temos chegado a uma luta consistente. E eu gostaria que o senhor nos explicasse, porque a Constituição é destruída por PECs, ela se desmancha sem Assembleia Constituinte. Então, o que os advogados, o pessoal da área jurídica e os leigos, como eu, podem fazer no sentido de defesa intransigente da Constituição? Muito obrigada pelo senhor ser. Vamos mudar um pouquinho na fila, mas vamos lá. É a Sheila, então, que deveria falar agora, e depois o James. Ótima noite para todas, todes e todos. Agradeço a oportunidade de fala. Prazer em conhecê-lo, governador, finalmente, pessoalmente. Bom, eu sou artista, ativista, sou militante feminista, sou filiado ao Partido dos Trabalhadores e Trabalhadoras. E uma coisa que sempre me preocupou há décadas é essa disputa de imaginários no país, né? Então, no Brasil, retomando inclusive alguns trechos que foram falados aqui, a ditadura militar se ocupou de criar um sistema midiático, né? Inclusive com a criação de uma dada emissora, que sempre tem um papel um pouco central nas nossas decisões importantes. E esta emissora em específico toma para si o papel de educar a população brasileira, ou reivindica para si também o papel de fornecer o lazer, né, as artes, enfim, tudo isso que importa e que forja esses imaginários, tendo esse alcance continental. Nós não enfrentamos essa questão, sim, das comunicações. Nós temos uma grande mídia golpista, fascista e criminosa, né, que teve papel crucial no que aconteceu recentemente. Então, como, além de estarmos nas ruas, nós fazemos essa disputa de imaginários quando nossos adversários têm o dinheiro, os meios de garantir seus privilégios, formas de corrupção sofisticadas e essa grande mídia nas mãos. Gostaria de pedir um segundo apenas para dizer que nós estamos construindo a Marcha das Margaridas. Estão todos e todos convidados. Vamos fazer a exibição de um documentário chamado Torre das Donzelas, dia 3 de agosto, no Cinecultura Liberty Mall. Estamos vendendo convites a R$20. Quem quiser, por favor, nos procure aqui, tá? Nós temos poucos convites, apenas 100. Muito grata. James, agora. Depois a Marisa, o Ribamar e o Carlos Fernandes. Agora o James.
Boa noite, governador. Sou conterrâneo, sou de Imperatriz, Maranhão. Morei a vida inteira lá e só vim morar em Brasília quando, em 2014, através das políticas de cotas em escola pública e da assistência estudantil criadas no governo Lula e governo Dilma, eu, filho de pedreiro do interior do Maranhão, consegui passar na medicina da UNB e hoje eu moro na casa de estudante da UNB, uma universidade criada por Darcy Medeiros e Anísio Teixeira, e eu não sou nada aqui, mas eu só estou na universidade, fui o primeiro médico da família, de toda parte da família, moro na casa de estudante e só estou aqui por causa das políticas do PT. Do PT não, do Lula. O Lula é muito maior do que o PT. Então é importante sim gritar, falar Lula livre. E lá do Maranhão, eu estava lá 3 semanas passando férias e a vida do povo lá está mudando como a minha mudou em 2014 quando eu passei para o vestibular. Então a pergunta vai ser mais direcionada a esse público, jovem, universitário, do ensino secundarista e do ensino universitário, para cooptar esse jovem, trazer esse jovem para a militância, que o que a gente cada mais vê é um jovem apartidário, é um jovem que está pregando a política. Como trazer? Eu acompanho sua trajetória, sua história, desde o movimento secundarista, passando pelo movimento estudantil e até o judiciário, depois nos cargos legislativo e agora no executivo. Como trazer essa juventude de volta a essa energia que o senhor tinha quando era mais novo? Maria, por favor, depois de uma marca ao senhor. Boa noite, gente. A minha pergunta é o seguinte, é sobre o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é um estado, uma cidade que é o cartão postal, do Brasil lá fora, e ela está sendo governada por milícia, Então, mas lá é mais forte a milícia, que está sendo a disputa entre milícias e traficantes e tudo mais. E a gente vê todo dia atrocidades acontecendo lá. Então, teve a situação, não sei se você está sabendo, do prefeito de Niterói, que iria ser candidato, o prefeito tinha 70% de aprovação, ia ser candidato ao governo, e foi preso, sem nenhuma justificativa, sem nada, foi preso antes das eleições e depois foi solto depois das eleições. Isso é lógico, Óbvio, Então, eu queria que você comentasse essa questão. Boa noite. Nosso governador, Eu sou Ribamar e já nos conhecemos há algumas datas. Ribamar já precisa dizer, Estou aqui numa missão de perito do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, exercendo um mandato de 4 anos, que foi o mais novo alvo deste governo Bolsonaro, que nos tirou o cargo, tirou a cadeira e deixou a mesa. Agora nós passamos a ser voluntários. Mas por que eu começo por aí para falar isso? Porque eu queria tratar com o profissional do direito, Flávio Dino. Eu acho que quando a gente procura erros e autocrítica no governo Lula, a gente mira a crítica que ele mesmo fez no STF. E eu pergunto, o erro está na indicação ou nós temos que fortalecer o controle externo da magistratura? Porque o que eu tenho visto também na missão de perito, de norte ao sul do Brasil, é que um dos maiores trabalhos que nós temos é soletrar a Constituição Federal para o Supremo Tribunal Federal, soletrar lei de execuções penais para juiz da vara de execuções penais e Estatuto da Criança para promotora, para não dizer que não falei das mulheres, de infância e adolescência. Com raríssimas e gloriosas exceções, na qual eu lhe incluo, porque lhe conheci ainda nas militâncias anti-Sarney, na coordenação que fui do primeiro movimento pela recontagem geral no Maranhão, que provou que a Rosiane, em 1994, já não tinha sido eleita, tinha sido fraude. E por tudo isso também quero cumprimentar e quero regozijar. Ele sabe, eu disse, na primeira saudação que eu fiz, cometi o sincericídio de dizer que na primeira eleição dele eu não votei nele, porque eu votei no PSOL, mas na segunda eu já votei em você e quero votar em você, quem sabe não para presidente, mas para senador, porque eu ainda quero Lula livre e Lula presidente. Últimos Carlos Fernandes. O último.
Boa noite a todos. Eu sou Carlos Fernando do Diário do Centro Domingo. Governador, uma questão política. O PCdoB ele é o grande defensor da tese da frente ampla. Né? Talvez seja se não o único, mas o maior com certeza. E está no governo do Maranhão, e na sua pessoa sobretudo, o sucesso dessa frente ampla. Né? Essa junção dos mais variados partidos e que culminaram na vitória 2 vezes no primeiro turno do senhor. A pergunta é, até que ponto, qual o limite da frente ampla? Até que ponto é possível avançarmos com a frente ampla? Nós sabemos que no governo Lula, talvez no governo do PT, no governo Lula, houve uma tentativa talvez o nome não seja frente ampla, mas houve uma tentativa de conciliação com vários partidos, e não só contra vários partidos, mas com as classes mesmo. Entendeu-se a tese de que se não tirássemos os privilégios do topo da pirâmide, mas colocássemos os privilégios para a base, poderíamos conviver pacificamente. Descobrimos que isso não é possível. Dilma, que talvez não teve a habilidade que Lula teve para conversar com um parlamento corrupto, com um parlamento completamente desmoralizado, e que mesmo assim teve como vice o cidadão do PMDB, nós soubemos o fim que isso teve. Então, assim, o senhor, salvo engano, perdoe se eu errar, no seu primeiro mandato sobre isso, eu acho que se não me engano foi do PSDB, o atual é do PRB. Então, assim, a grande questão é possível superarmos tamanhas diferenças, é possível avançarmos sem esse ódio que se construiu no país, é possível superarmos as diferenças do PSDB mesmo, do DEM, PSL, mas com os mais diversos partidos que em muito contribuíram para chegarmos até onde estamos. Nenhum golpista. Bom, vou responder aqui bem rapidinho aqui para a gente poder finalizar e todo mundo poder tomar uma cerveja aí que é necessário. Bom, a Ingrid não consegue ainda vestir o amarelo e cantar o hino nacional. De fato é difícil. Mas eu vou dizer a minha receita. Vou dizer a minha receita, pode ser que funcione. Eu, quando olho a bandeira, o hino, eu lembro de todos aqueles que lutaram pela democracia no Brasil. Eu vejo a história das lutas populares no nosso país, aqueles que fizeram tantas conquistas, tantas páginas heróicas, porque é a forma de nós ressignificarmos os símbolos. Eles não pertencem à coligação dos patos e aves afins. É preciso realmente ressignificar os símbolos nacionais. É difícil, mas é necessário. Porque senão eles ganham a batalha. Senão eles viram os patriotas e batem continência com a bandeira dos Estados Unidos. Vejam vocês. E servem aos interesses econômicos do imperialismo todos os dias, sobretudo. Memélia, muito obrigado pelas tuas palavras. Memélia Moreira, cadê ela? Companheira querida, a tua emoção me emociona. Memélia, quando tu fizer 50 anos de luta, tu me convida. Tá? Daniel, muito obrigado. Daniel pergunta como animar, é o que eu tenho procurado fazer o tempo todo. Como que a gente se anima olhando para frente, uma visão prospectiva, celebrando esperança, que de fato é o caminho. Mesmo, Sheila, que tu tenha razão quanto à dureza da batalha, dos meios de comunicação, da mídia, etc., e a necessidade de você fazer essa disputa de imaginários em todos os planos, por isso que é tão importante a luta dos artistas, do mundo da cultura, para que nós possamos, de fato, chegar à essência da vida, que está exatamente na arte e na cultura, porque lá que, de fato,
pulsa aquilo que nos transforma, de fato, em seres humanos, que é a linguagem e a imaginação. Mesmo que seja, de fato, difícil, mas sempre foi assim. Em todas as páginas da história brasileira, essa assimetria de meios. E ainda assim, nós tivemos vitórias importantes. Nunca foi fácil, porque nadar contra a corrente, de fato, é um pouco mais complicado. Mas, sem dúvida, é o certo e tem mais sabor. Luísa pergunta qual a Constituição. A Constituição, Luísa, é essa aqui, ó, do artigo 3º, da camisa aqui da PD, que está o conceito do que é o núcleo da Constituição de 88, da Constituição da Frente Ampla, Carlos Fernandes. A Constituição da Frente Ampla, a Constituição que teve Ulisses Guimarães e Mário Covas como pessoas fundamentais para que ela fosse o que é, e traduzida em expressões como dignidade da pessoa humana, como combate à desigualdade social e regional, erradicação da pobreza, soberania nacional, respeito à autodeterminação dos povos. Tudo isso está escrito na Constituição. E são esses valores que creio que nós temos que defender, porque se não formos nós, não será ninguém. Agora, nós sempre temos que lutar para que não sejamos apenas nós. O canto do ringue nunca é um bom lugar para o boxeador. Mesmo quando o boxeador vai para o canto do ringue, ele vai para sair de lá, ele não vai para ficar lá. E às vezes na política nós não compreendemos isso, que mesmo numa tática defensiva, você não tem que buscar o isolamento, você tem que buscar exatamente descortinar outros caminhos que são necessários. Deixa eu só completar e eu falo com a senhora, já. Porque são muitas coisas, não vou me perder. Que a Marisa fala do Rio de Janeiro, Niterói, realmente um caso gravíssimo. Eu acompanhei acompanhei a distância do prefeito Rodrigo de Niterói, que tem minha solidariedade, e de fato, o Rio de Janeiro acabou antecipando muitas das coisas que nós estamos vendo em plano nacional. Por isso é muito importante, de fato, prestar atenção à brava luta pela legalidade no estado do Rio de Janeiro. A Thelma faz um alerta necessário, eu tenho dito isso, sobre o risco de ruptura. Não é garantido que o calendário vai ser mantido. Basta vocês verem o que aconteceu de ontem para hoje. O hacker russo de Araraquara. Vejam vocês o que acontece com o hacker. Eu acho, até a essas alturas, que há indício quanto à existência do hacker. Pode até ter sido pode ter sido. E claro que ninguém pode defender a ação de um hacker, porque senão nós estaremos nos igualando àqueles que nós combatemos. Os fins não justificam os meios. Nós, claro que repelimos veementemente qualquer ação criminosa, inclusive de hacker. Mas esse hacker levou 8 anos sumido das redes sociais. De repente aparece de esquerda, do nada. E acontece uma coisa curiosa. Argumento que eu não sei falar muita coisa em latim. E me orgulho disso. Mas, porque eu sou de outra escola. Mas há um argumento que a gente diz nos tribunais, argumento ad terrorem, o argumento do terror. O argumento funciona assim: não foi 1 ou 2 grampeados ou hackeados, foram milhares. E ninguém sabe quem são os milhares. Vejam, isso é um receituário fascista clássico. Impor o medo e o pânico, isso é de manual do fascismo. Isso basta ler Cemitério de Praga, de Humberto Eco, a matriz do antissemitismo, para entender como ao longo dos séculos essa é uma ferramenta usada o tempo inteiro. Milhares de hackeados, toda hora um foi hackeado, para gerar solidariedade. E aí se produz hoje uma coisa sui generis, espantosa do ponto de vista jurídico.
Eu vou dizer para vocês uma coisa. Eu dou graças a Deus de, nesse momento, não poder exercer minha profissão de professor de direito. Porque eu não saberia explicar para os meus alunos este direito que está sendo praticado no Brasil. Eu não aprendi isso e não saberia explicar. Porque vejam vocês o que aconteceu hoje à noite, segundo a imprensa. O ministro da Justiça, que não tem nenhum papel jurídico formal no inquérito policial. O inquérito policial é o delegado, o Ministério Público e o juiz. No máximo, ele seria vítima. Correto? Portanto, parte diretamente interessada. Tem-se a seguinte notícia, que tem que ser checada de tão espantosa que é. Que ele determinou a destruição dos diálogos do hacker. Com que autoridade jurídica? Com que autoridade ele intervém no inquérito policial que tramita perante o juiz? Mas se anuncia como uma coisa normal para tranquilizar aqueles que estavam supostamente em pânico. Diz, olha, eu sou tão bonzinho, eu não sou isso que estão dizendo, eu sou tão bonzinho que eu sei que te hackearam, mas eu, como sou o super juiz da nação, vou proteger o teu direito e sabe Deus como estou determinando a destruição de provas. Provas que não podem ser jogadas no lixo, mesmo que ilícitas. Porque provas ilícitas não se prestam a acusar. Provas ilícitas, diz a jurisprudência do Supremo, podem e devem ser usadas para proteger a liberdade, o direito à liberdade, princípio da proporcionalidade. Então não pode. Isso são conceitos jurídicos básicos. Conceitos jurídicos assentados na doutrina, na jurisprudência, há alguns anos no Brasil. De modo que eu realmente me espanto com essas coisas e por isso, e disse isso hoje, eu disse, ele não pode destruir nada. Só o juiz do processo, do inquérito, pode destruir alguma coisa, seja lá o que for. Por isso que eu digo que o papel dos juristas hoje é tão importante. É dizer, rememorar conceitos básicos de teoria geral do processo. E não aceitar a normalização do absurdo, que é isso que querem nos impor. A normalização e a naturalização do absurdo. De fato, Thelma, portanto, é um alerta necessário. O James, meu conterrâneo ilustre, estudante de medicina, ele faz um depoimento muito valioso. Ele só cometeu uma impropriedade. Ele disse assim, governador, como acender aquela energia que o senhor tinha? Eu me ofendi com o pretérito. Que eu tenho, querido. E essa energia cívica é muito alimentada pelo sistema de crenças abstratas que eu tenho, mas sobretudo pela empiria das narrativas concretas que nós podemos colher por este país. E finalizo com a tua e com duas. Com a tua. Não há coisa mais poderosa do mundo para inspirar a juventude do que tu contar essa história. Não precisa de mais nada. Porque é a prova que a luta pela igualdade e pela justiça social é central. E eu tenho certeza que mais do que eu, você pode inspirar os teus colegas. Agora, com uma pequena observação, me permita. Inspirar hoje, como estudante de medicina. Mas, acima de tudo, inspirar amanhã, como médicos deste país. E isso é muito importante.
Porque muitas vezes o estudante de medicina, quando se transforma em médico, às vezes acaba se perdendo numa vocação fundamental que o Brasil precisa, de sanitaristas, de médicos de família, mesmo que dê menos dinheiro. E quem precisa de dinheiro, de muito dinheiro, é porque não sabe viver. Mesmo que dê menos dinheiro, é melhor. E eu espero que você seja um grande sanitarista, um grande médico da família, que pegue nas pessoas, que olhe nos olhos do paciente, que pratique essa ciência milenar que é impregnada de humanismo, que é a medicina, como milhares de colegas médicos praticam, e eu espero e tenho certeza que você será um deles, e aí você vai nos ajudar muito a acender essa chama. E finalmente, a Sofia. A Sofia fala da educação da escola digna. E eu queria finalizar para vocês com duas narrativas, e realmente aí encerro. Duas narrativas que eu vou levar para sempre. E eu queria que vocês levassem também. É a flor que eu ofereço para vocês. Eu fui inaugurar uma escola das centenas. E um menininho de 8 anos me disse assim: Flávio, eu quero morar na escola. E aqui eu achei aquilo inusitado. E eu disse: por que tu queres morar na escola? Porque ele disse que aqui eu estou me sentindo cidadão, aqui eu estou me sentindo respeitado. É o prédio mais bonito que eu já vi na minha vida. E uma sociedade desenvolvida é aquela em que os prédios mais bonitos não são palácios e tribunais, são as escolas, as universidades. De fato. Claro que nós não conseguimos ainda no Maranhão, mas a gente luta para conseguir. Para a escola ter ar-condicionado, para a escola ser iluminada, para a escola estar com a parede pintada, para ela estar bonita. Porque isso significa que o menino, a menina, vai se sentir, de fato, respeitado e por isso animado a acreditar na escola. E a segunda narrativa de uma professora, 28 anos, veio tirar uma selfie comigo, na escola, no interior do povoado do Maranhão. E ela começou a chorar. E ela disse assim: Flávio, é a primeira foto que eu vou mandar para minha mãe. A minha mãe é lavadeira. E ela lavou roupa a vida inteira para eu me formar professor. E eu não tinha coragem de mostrar para minha mãe que a escola em que eu ensinava não tinha parede, não tinha telhado, não tinha banheiro. E ela disse: hoje eu posso mostrar para minha mãe que a luta dela valeu a pena, porque hoje finalmente eu sou professora, porque eu estou numa escola digna, estou numa escola adequada. Essas narrativas, minha gente, são meu Everest pessoal. Meu Everest pessoal não é ter ganho em primeiro turno 2 vezes a eleição para o governo do Maranhão, do político mais longevo da vida republicana brasileira. O meu Everest pessoal, já que eu não vou subir o de verdade, me faltam condições, vocês podem testemunhar. O meu Everest pessoal é saber que este menino, que é esta professora, existem, estão vivos, pulsando vida, espalhando esperança, lá nessas escolas que nós inauguramos. E esse é o caminho que define uma esquerda verdadeira que não teme dizer o seu nome, como o título de um livro de Hobsbawm. Nós não temos que ter medo de dizer o nosso nome, porque nós representamos essas pessoas. Nós representamos esses sentimentos. Mais do que análises frias, objetivas sobre a conjuntura, é preciso
aquecer o nosso coração. E é assim que eu compareço aqui, espero que vocês levem com vocês, ainda mais aquecido o coração de vocês, e essa flor de esperança, que não é representada por mim, é representada por nós, e representada por milhares de nós, que não tem medo de grito fascista, que não tem medo de cara feia, não tem medo de ditador, de subditador, de projeto de ditador, e que por isso está aqui, irresignada e com muita dignidade, defendendo o Brasil e os brasileiros. Muito obrigado, pessoal. Grande abraço.